saudação especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com a presença do vereador Paulo Modas e também do presidente da Associação dos Moradores do Jardim Juliana, Palmeiras 1 e 2, Sr. Oswaldo Cruz Ramalheiro Júnior, e Antônio Rodrigues Sandoval, representante da Associação de Moradores da Vila Mariana. Bom dia, obrigado pela presença, vereador. Bom dia, Luciano. Bom dia ao Ramalheiro, que é hoje o presidente do Palmeiras 1, 2, Jardim Juliana. Bom dia aos telespectadores. Ramalheiro, bom dia. Você tem uma tarefa árdua também, né? Rapaz, nós assumimos agora a associação no último dia 6. Mas antes disso, no dia 12 de setembro, nós já tivemos a ingrata surpresa das podas e arrancar por total as árvores da Avenida Dr. Marco Antônio Macário dos Santos. Naquela ocasião, eu estive lá, não como presidente do bairro, mas como um representante do bairro, interessado em entender todo aquele processo de retirada daquelas árvores. O que foi nos dito naquela ocasião foi que 280 árvores aproximadamente teriam que ser retiradas debaixo ali daquela rede de energia, naquela servidão que a CPFL tem ali no bairro. Existe a lei e existe a moral, Luciano. Nós não podemos ficar sem aquela área verde. Naquele mesmo dia eu estive lá tentando não impedir, mas protelar um pouco aquele corte criminoso, até que nós conseguíssemos, junto ao Ministério Público, uma solução para que nós replantemos naquele local. E a surpresa foi que nós tínhamos lá naquele local um documento do Ministério Público determinando que retirasse aquelas árvores. São 250 árvores de grande porte. Deveríamos plantar 1000 vezes mais, 250 mil árvores. O senhor sabe qual é a defasagem em Ribeirão Preto de árvores? Mais de 5 milhões. O senhor sabia disso? Mais de 5 milhões. Por isso que nós temos uma temperatura média nessa semana de 45 graus. Por isso que nós estamos com êxodo de chuva. Nós temos um problema sério. Nós estamos defasados em Ribeirão Preto, vereador, em 5 milhões de árvores. Isso é fato. E aquelas árvores daquela avenida, isso é fato. Ela representa por volta de 30% da umidade graças relativa. à especulação imobiliária, graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a cidade foi desmatada. Acabaram. Se eu ia falar, viu, Luciano, sobre... Eu acho que Ribeirão Preto tem que se preocupar com a população urbana, muito, porque eu acho que a região já foi tomada, ela foi... Eu acho que aí já entra a questão de governo federal, estadual, cobrar para que os usineiros, as pessoas, façam sua reserva. E Ribeirão Preto, para nós ter que preocupar com a população, com a humanidade de Ribeirão Preto, o ser humano que fica em Ribeirão Preto, com esse calor que nós temos, acho que Ribeirão Preto tem que incentivar muito mais o plantio de árvore, tá? Fazer datas comemorativas, dia da árvore, plantar muita árvore, levar as crianças, as escolas, fazer essas campanhas aí, porque é importante daqui, com esse aumento de temperatura que nós estamos tendo, e a gente vai chegar uma época aí que essas crianças aí precisam plantar árvore, porque senão vai ser insuportável, porque esse calor de 45 graus nós temos agora, não tínhamos esse calor. Então imagina, com esse aquecimento que a gente está tendo global, como vai ser o futuro das nossas crianças. Então precisamos preocupar muito com o plantio de árvore, com o ambiente que nós vivemos, porque a região e os agricultores da região, eu acho que a ilusão de dinheiro, de ganhar muito, não estão preocupando com a mata, com a vegetação que nós precisamos para sobreviver, para o ser humano sobreviver. Então eu acho que tem que incentivar o governo federal, tem que incentivar o estadual e o município cuidar da região urbana. Preservação de nascentes de água, reflorestamento nas nascentes de água em Ribeirão Preto. Ontem, Luciano, nós tivemos uma reunião com o pessoal do meio ambiente, lá no bairro, com representantes do Parque Servidores,
E nós chegamos a uma solução ali para o caso. Eu espero que isso seja cumprido, que o promotor acate o que nós conversamos ontem. Das 250, 280 árvores que serão retiradas, porque serão retiradas essas árvores, nós conseguimos um replantio de 428, isso acertado ontem com o pessoal do meio ambiente, para que nós possamos ter aquela área verde novamente. Então foi acertado que um plantio tecnicamente possível, um plantio tecnicamente correto, de árvores de pequeno porte, de até 2 metros, 2,5 metros de altura, se plantasse a cada 7 metros, numa distância de cada 7 metros, se plantar uma árvore, então vai ser recolocada 428 árvores naquele local, das 250 ou 300 que serão retiradas, né? E isso concomitantemente, eles vão fazer a poda, vão fazer o corte ali, que tem o destocamento do que ficou, e automaticamente, junto com a comunidade, nós vamos replantar essas 428 árvores. Eu fiz até uma proposta ontem lá, outros moradores fizeram também, justamente por que não faz subterrâneo aquela rede, né? É uma rede de servidão da CPFL, é uma rede de alta tensão, então por que, passando pelo bairro, por que já naquele pedaço não faça subterrâneo? Ele vai levar isso junto ao Ministério para ver, numa próxima reunião que nós fizemos com a CPFL, qual que é a resposta da CPFL com relação a isso, né? O vereador, o senhor conhece bem aquela área. E quando a gente fala de Palmeiras 1, Palmeiras 2, Jardim Juliana, a gente lembra da construção de casas em cima do lixão. E quando a gente passa no Jardim Juliana, a gente passa por tubos que ficam jogando gás subterrâneo para fora, 24 horas. Ali isso eu sabia que os animais têm muito pouco tempo de vida, por causa da inalação desses gases. Muitos animais morreram ali, gatos, cães, morreram ali naquela região justamente por causa desse gás. E você, você que vive naquela região da cidade, continua aquele cheiro insuportável, continua as crianças com problemas respiratórios e até agora nada de solução? Continua esse problema, entre outros problemas também, continuam esses problemas lá, além de que, aonde retiraram essas casas e disseram que ia construir praças ali naquele local, existem supostas praças naquele local, né? Que é impraticável a caminhada, é impraticável o uso, né? São terrenos totalmente irregulares, mas a gente não vai nem se apegar aos terrenos irregulares. A gente está se apegando na falta de estrutura que nos deixaram lá, né? A gente, junto com o vereador Paulo, a gente está tentando fazer com que aquelas praças virem praças de verdade e solucionem esse problema do gás, né? Junto ao Ministério Público, junto à Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós estamos tendo essa luta, nós temos muita briga. Vereador, o senhor sabe que, eu vou ser muito honesto que eu vou falar e vou até perguntar ao senhor. Sabe o que parece? Da Anhanguera para lá é um outro município, não pertence a Ribeirão. Exatamente, né? Ali tem um problema muito assim, crítico de transporte, e tem o pessoal daquele lado ali tem reclamado muito sobre transporte. E esse abandono aí é muito grande. Agora, você imaginou? O senhor que está nessa luta do lado de lá, vou fazer um pedido em nome dos moradores do Jardim Helena, do Parque dos Servidores, Juliana, Palmeiras, do Flamboyant, do Cândido Portinari, do Antônio Palocci. Aproximadamente 50 mil pessoas que moram naquela região. Não, mais que isso. Mais que isso. Você juntando o Parque São Sebastião e Vila Branche, são 110 mil pessoas, habitantes. Que leve-se para lá urgentemente ou uma UBS ou uma unidade de pronto atendimento. Porque não tem mais cabimento a população se movimentar na madrugada para chegar na UPA da 13 de maio. Exatamente, é uma região mista, né, de pessoas baixa, média e alta renda, então é uma região mista que às vezes só esquece, só estão lembrando de um lado e esquecendo do outro lado da cidade. Tá, a gente está providenciando, eu acho que o Ramalheiro, ele teve
uma atitude feliz aí com a população de lá, e o vereador Paulo Mosa apoiando também, de fazer esse replantio, e a preocupação com as praças, porque precisa. Eu acho que a maior irresponsabilidade, Luciano, que teve ali, foi de um engenheiro aprovar uma construção em cima de um lixão. Você já imaginou o dano para aquelas famílias que tinham que morar? A maior irresponsabilidade foi um prefeito construir em cima de um lixão. Então, aí a gente fala um engenheiro, mas é uma equipe, né? Quando você imagina uma equipe aí para aprovar, porque a prefeitura tem uma equipe toda de profissionais aí que se diz profissional, o pessoal quer. Agora, aprovar uma construção em cima de um lixão e hoje tem que povoar, porque, na verdade, acabou que a região toda, o pessoal está morando ali e tem que estar passando, convivendo com aquela questão do gás que sai desse lixão. Uma questão assim que já vem de tempo, mas precisa hoje tomar uma providência, a prefeitura hoje, o executivo, tomar uma providência sobre a área, já que fizeram esse trabalho muito mal feito anterior, hoje vamos cuidar, vamos tomar alguma providência em cima desse lixão, do que está acontecendo lá, para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão morando em volta desse. Vou dar um dado para o senhor. Eu conversei com vários técnicos e eu tenho uma amiga em comum, que ela foi muito tempo arquiteta do Banco do Brasil, funcionária de carreira. Ela fez o trabalho de urbanização do Jardim Progresso, na época, e tem um estudo muito profundo em cima do Jardim Juliana. Há demolir algumas casas, mas o risco é iminente no bairro, porque o solo está começando a se compactar no resíduo do lixo. Nós vamos ter problema de rachadura, vamos ter problema de desabamento. Isso eu conversei com técnicos, eu não estou aqui falando de orelha, o que eu acho que vai, não é achômetro, e são pessoas que falaram. Eu acho que nós temos que começar a fazer um estudo com técnicos. Isso não é só preocupação da associação, sim do poder público. Na rua Inácio Scander, por exemplo, é intransitável. A gente fica com medo de andar com carros ali na altura da escola Dercy Célia Seixas Ferrari. O solo já está afundando por completo ali, do lado de uma suposta praça. Eu falo suposta praça porque nós não temos praça ali. Não tem a praça. Nós temos um terreno ali, a praça, e fizeram mas uma determinação de espaço ali, jogaram uma grama em cima. E a escola é do lado do lixão, né? Exatamente, ela é justamente em frente. A escola hoje que ganhou o prêmio de melhor ensino, né? 7,6 no IDEB. Com a diretora. A maior nota de Ribeirão Preto, né? Entre todas as escolas. Eu fiquei, assim, sabe, que fui lá para visitar a escola, saber que a escola, num bairro, assim, de classe média baixa, assim, de escola municipal, e dá um ensino... Mérito total da diretora Teca. Né? O mérito total do corpo de professores. Exato, mérito total da comunidade que participa, porque a comunidade tem que participar. Isso. Né? E com isso as crianças vão. Esse trabalho ela faz, Luciano, é um trabalho que ela faz de integrar os pais, reunião, os pais entram e levam as crianças. A gente viu assim que ela entra na família da criança. Então, eu fui visitar a escola, o carinho que tem, o lanche, é muito bom assim, o trabalho que eles têm feito, acompanhado as crianças lá. Adorei, eu acho que é um exemplo, é uma escola que vai dar exemplo para muita gente. E você imaginar na questão que nós estamos falando agora, praticamente em cima do lixão, que esse muro divide ali aquela parte que foi feita. Quer dizer, graças a Deus que foi tirada aquela parte, mas agora nós temos que cuidar, porque tem crianças ali, tem crianças fazendo... O senhor sabe que, o Ramalheiro sabe o que eu vou falar, o índice de pessoas com problemas respiratórios crônicos naquela região é muito maior em qualquer outra região da cidade. É verdade, isso é fato. Isso é fato. Vamos lutar, vamos pedir para ser feita alguma coisa, até a gente no Ministério Público, para pedir que o Ministério Público interfira nessa região, para estar fazendo alguma coisa com técnicos, com engenheiro, pessoal, se empenhar tudo para estar cuidando dessa área, para dar um cuidado maior do município com a população da região. Como você disse, que é a população que parece que é outra cidade, é outro bairro, é outro lugar de Ribeirão Preto. Tá? Luciano, eu só queria fazer uma colocação, se você me permitir.
muitas vezes a população culpa o poder público por algumas atitudes, né? E lá nós verificamos, em várias áreas do bairro, entulho da sua casa, né? Então a gente não pode culpar sempre o poder público por atitudes impensadas da nossa parte também. Então eu queria pedir às pessoas lá do bairro, os moradores, para que se conscientizasse também e jogar o seu lixo no lixo, né? Porque nos fundos da escola da Ercicélia, por exemplo, existe um terreno que pertence à escola, que foi destinado à escola para fazer uma quadra, inclusive é uma outra luta que nós estamos tendo aí também, mas que os moradores pegam os seus entulhos de construção civil, levam até naquele local e deposita na calçada, na esquina ou dentro do terreno. O que ocorre é que as centro crianças comunitário, saíram... todo depredado. É uma outra luta minha que eu consegui agora a posse daquele centro que nós não íamos ter. As crianças saem da escola para usar a calçada, elas não usam a calçada, elas acabam indo pela rua porque os moradores fizeram o favor de colocar ali na calçada os seus entulhos de construção civil. Pessoal, vamos se conscientizar, vamos colocar os nossos lixos no lixo, contrate caçamba, né? Vamos fazer com que o nosso bairro fique bonito. Nós estamos na Zona Leste, um local que cresce a cada dia, que se valoriza a cada dia, um dos melhores lugares para morar dentro de Ribeirão Preto é a Zona Leste. Nós estamos depredando o nosso espaço. Então vamos ter essa consciência também e não só culpar o poder público por algumas ações. Vamos nos conscientizar e fazer com que o nosso bairro seja um bairro mais decente para morar. O tempo urge, quero agradecer o Ramalheiros, o Sandoval, o vereador Paulo Modas, a TV Câmara está sempre à sua disposição, já temos a agenda para a semana que vem com várias matérias, agradecer a sua audiência, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Obrigado, Ramalheiro, obrigado